Olá, meus ilustres amigos e amigas, dando continuidade aos meus 2 vídeos anteriores, nos quais comento sobre democracia e manifestação popular, venho esclarecer minha posição de forma fundamentada, baseada em uma análise crítica da realidade política brasileira contemporânea. A conjuntura recente tem evidenciado uma polarização extrema, na qual uma parcela significativa da população demonstra mais fervor em defender o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados do que preocupação com os milhares de cidadãos que foram presos ou condenados sob a acusação de participação em atos golpistas. Este fenômeno revela, em grande medida, uma profunda confusão e ausência de discernimento acerca dos conceitos de culpa, inocência e responsabilidade criminal. É fundamental, nesse ponto, compreender que a inocência ou a condenação em um processo criminal não se confunde com a percepção social de responsabilidade política ou ética. Muitos cidadãos, particularmente aqueles que vergonhosamente querem continuar a serem identificados de bolsominions, parecem incapazes de distinguir entre a absolvição judicial de indivíduos e o papel que líderes políticos desempenham na incitação de comportamentos que resultam em violência e desordem social. O ex-presidente, neste contexto, figura como agente central da confusão, não por ter cometido atos criminosos diretos, mas por sua postura pública irresponsável e ambígua diante de eventos potencialmente disruptivos. A análise de sua conduta evidencia que bastaria um gesto mínimo de autoridade e responsabilidade, como uma declaração clara, desencorajando qualquer manifestação que pudesse sair do controle, para evitar grande parte do tumulto que se seguiu. Não seria necessário grande esforço intelectual para compreender que manifestações de massa, inflamadas por retóricas extremistas, inevitavelmente poderiam evoluir para ações violentas e desrespeitosas à ordem institucional. O episódio do dia 8 de janeiro, marcado pela invasão e depredação de prédios públicos, ilustra de forma inequívoca essa realidade. Posteriormente, o próprio Bolsonaro descreveu aqueles envolvidos como malucos, o que reforça a constatação de que havia consciência, ainda que tardia, de que a situação havia escapado do controle. No plano jurídico, é imperativo diferenciar a responsabilidade criminal do chamado culpabilidade social ou ética. O ex-presidente, em termos estritamente jurídicos, não pode ser responsabilizado como um dos mentores da suposta tentativa de golpe de Estado, conforme se discutiu publicamente e na mídia. Tal entendimento encontra respaldo na doutrina penal, especialmente no conceito de crime impossível, que se diferencia de crime tentado. O crime tentado ocorre quando o agente inicia a execução de um delito, mas não consegue consumá-lo por circunstâncias alheias à sua vontade. Um exemplo clássico seria um indivíduo que dispara uma arma contra outra pessoa, mas erra o alvo, não logrando consumar o homicídio. A legislação brasileira, em seu Código Penal, prevê que o crime tentado é punível com a redução de pena, justamente porque é a demonstração de dolo, a intenção e execução parcial do ato criminoso. O crime impossível, por sua vez, é caracterizado por situações nas quais a consumação do delito é materialmente ou juridicamente inviável, mesmo que haja vontade e ação do agente. Ou seja, não há risco real de efetivação do crime, tornando a punição inaplicável. Conforme a regra do artigo 17 do Código Penal brasileiro, não se pune a tentativa quando o crime é impossível de se consumar. Exemplos incluem a tentativa de matar alguém usando métodos evidentemente ineficazes, como atirar pedras em outro indivíduo a quilômetros de distância. A jurisprudência e a doutrina clássica ressaltam que, no crime impossível, a intenção do agente não se traduz em perigo concreto para o bem jurídico protegido, tornando a responsabilização penal inaplicável. Aplicando essa distinção aos eventos de 8 de janeiro, observa-se que, embora os manifestantes tenham sido induzidos por retóricas distorcidas e obscuras, não possuindo a plena consciência das motivações, atitudes e consequências, como eu já anteriormente demonstrei em um vídeo anterior. Seus esforços careciam de viabilidade prática e de efetividade material para uma acusação de golpe. Gritos, delírios, surtos de depredação e apelos à ação de terceiros não constituem meios suficientes para consumar um golpe de Estado. Ainda mais o Estado brasileiro, onde as Forças Armadas consomem mais de 100 bilhões por ano, configurando, portanto, um crime impossível. Não se pode imputar, sob a ótica penal, a autoria de um delito consumado a indivíduos que, apesar de inflamar-se politicamente, não detinham meios concretos de violar a ordem constitucional de forma efetiva. Entretanto, a análise ética e social
diverge da análise jurídica estrita. Nesse sentido, Bolsonaro possui responsabilidade social, política e moral. Sua conduta, marcada por omissão, ambiguidades e incentivos indiretos, contribuiu decisivamente para que atos de violência e desordem ocorressem. A responsabilidade social, como discutido por Habermas e Rawls, remete à obrigação de agentes públicos de agir de maneira que preserve a confiança coletiva e a estabilidade institucional. A falha em cumprir tal dever, mesmo que não configure crime, legitima críticas severas e a exigência de que líderes ineficazes, cínicos ou covardes sejam excluídos da vida pública. Seria como alguém apenas concordando com alguém já motivado e convicto de cometer vingança contra outro, por ter sido ofendido e ainda por cima lhe oferecer um galho seco, de junco, para cometer homicídio. A percepção social de justiça, portanto, torna-se um elemento central na análise do episódio. O público, ao observar que indivíduos foram presos ou condenados enquanto figuras de liderança permaneceram aparentemente intocáveis, desenvolve uma sensação de desequilíbrio e injustiça. A literatura sobre percepção de justiça sugere que o sentimento coletivo de justiça influencia diretamente a coesão social e a legitimidade do sistema institucional. Quando essa percepção se deteriora, o risco de deslegitimação das instituições cresce, independentemente da correção técnica das decisões judiciais. O episódio em questão também ilustra uma falha profunda de comunicação política e responsabilidade institucional. A postura ambígua de Bolsonaro, alternando entre incitação e reprovação, contribuiu para a proliferação de narrativas conflituosas. A doutrina política moderna enfatiza que a solidez de uma democracia depende não apenas da legalidade formal, mas também da legitimidade percebida das instituições e de seus agentes. A combinação de desinformação, polarização e ausência de liderança responsável gera terreno fértil para ações desordenadas, ainda que essas ações não configurem crimes consumados sob a ótica penal. Observamos claramente o mesmo fenômeno ocorrendo dentro do Supremo Tribunal Federal, quando a maioria de seus integrantes, de certa forma, deixam-se subjugar e aprovam a conduta de um que pretende se sobressair como paladino político. Imbuído de um sentimento exacerbado de vingança ideológica e política, pouco se importando com a legitimidade de suas ações. Para ilustrar a diferença entre crime tentado e crime impossível, em um contexto histórico, podemos observar eventos similares fora do Brasil, tentativas de golpe ou revolução que falharam devido à incapacidade material, como o fracasso do putsch da cervejaria de Hitler em 1923, mostram que atos planejados sem condições objetivas de sucesso não se concretizam em crime consumado, apesar do dolo evidente. Já o crime tentado ocorre, por exemplo, quando conspiradores possuem meios concretos, mas falham na execução, como a tentativa de assassinato de Adolf Hitler, em 1944, onde havia planejamento e meios suficientes, mas não se obteve êxito. Esses exemplos reforçam que a responsabilidade penal depende da efetividade material da ação, enquanto a responsabilidade ética e social permanece, mesmo diante do fracasso da execução. É necessário, portanto, distinguir entre responsabilidade penal e responsabilidade ética ou social. Enquanto o primeiro se ancora em critérios formais de consumação do delito, o segundo reflete o impacto das ações ou omissões de indivíduos sobre a confiança pública, a estabilidade institucional e o funcionamento democrático. Essa distinção é crucial para evitar equívocos interpretativos, como imputar a Bolsonaro a autoria direta de um golpe, enquanto simultaneamente se reconhece sua participação indireta na criação de um ambiente de tensão e conflito. A análise crítica do contexto também evidencia que o chamado crime impossível a depredação de patrimônio público e a ameaça simbólica à ordem institucional são fatos socialmente reprováveis e merecem resposta institucional, conduzida em acordo com o arcabouço jurídico brasileiro. Entretanto, a diferenciação técnica entre crime consumado, crime tentado e crime impossível permite uma compreensão mais precisa das responsabilidades, evitando criminalizações indevidas e reforçando o respeito ao devido processo legal. Além disso, a situação do dia 8 de janeiro demonstra como a polarização política extrema e a falta de discernimento coletivo podem gerar interpretações distorcidas sobre culpa e responsabilidade. A população tende a simplificar julgamentos complexos, confundindo legitimidade social com responsabilidade penal, e muitas vezes se concentra em figuras centrais, como Bolsonaro, ignorando nuances jurídicas essenciais, pois é inocente das acusações criminais,
mas é culpado pela situação caótica que se encontra o país, sendo o principal responsável por hoje haver um grupo obscuro, corrupto, perverso e comunista novamente no poder, e na existência daqueles que querem, a todo custo, imputar-lhe um rótulo de golpista e ditador, o que ele definitivamente não teve coragem, disposição e inteligência para isso. Educar, politicamente, a sociedade sobre esses conceitos é fundamental para prevenir crises institucionais futuras e garantir que a democracia não seja fragilizada por interpretações equivocadas de justiça e democracia. Em síntese, os eventos de 8 de janeiro oferecem uma oportunidade de reflexão sobre os limites da responsabilidade penal, a importância da percepção social de justiça e o papel da liderança política na preservação da ordem democrática. Bolsonaro, embora não seja juridicamente responsável como autor de um golpe consumado, deve ser criticado e execrado do ponto de vista ético, social e político. Sua conduta inábil e cínica contribuiu para que a instabilidade ocorresse, mas não se pode imputar-lhe uma autoria que juridicamente não existe. Essa análise evidencia também a necessidade de educação política e jurídica para a população. Compreender os conceitos de crime tentado, crime impossível, culpa social e legitimidade institucional é essencial para formar cidadãos capazes de avaliar criticamente a conduta de líderes e a resposta do Estado. A polarização extrema e a desinformação, ao obscurecer essas distinções, comprometem a democracia e a confiança nas instituições, tornando urgente um esforço de esclarecimento e debate público fundamentado. Concluindo, é possível afirmar que o episódio não configura tentativa de golpe, mas sim uma situação de crime impossível, marcada por uma suposta vontade de romper com a ordem institucional, exclusivamente dos líderes e mentores, sem meios concretos para tanto. Ao mesmo tempo, o ex-presidente desempenha um papel central de responsabilidade ética e social, cuja negligência gerou consequências graves para a sociedade. Diferenciar claramente a responsabilidade penal da responsabilidade social, compreender o conceito de crime impossível e valorizar a percepção social de justiça são passos fundamentais para a consolidação da democracia e a preservação da estabilidade institucional no Brasil contemporâneo. Vamos lutar para dar fim a esse projeto de poder ligado a facções criminosas e que mantém pessoas comprometidas com esse projeto, infiltradas em todos os órgãos de poder. Assim devemos apoiar e eleger cidadãos sérios, corajosos, competentes, inteligentes e capacitados. Se gostou, inscreva-se no canal, compartilhe e deixe seu like, para que eu possa me motivar ainda mais e produzir mais vídeos com conteúdos que ajudem no desenvolvimento e aprimoramento das questões de nossa sociedade. E também oferecer algum entretenimento. Dá essa força pra gente. Maratone os vídeos do canal para nos ajudar a crescer. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Tamo junto. Muito obrigado e até a próxima.